uma honra muito grande estar aqui com amigos e com a participação de muitos colegas advogados. A gente já tem aí mais de 120 pessoas fazendo parte dessa nossa roda de conversa. A ideia justamente foi fazer algo bem solto, bem leve e bem informal, para que a gente possa também traduzir um pouco dessa lógica que a gente tem até no próprio terceiro setor de ser ter esse espírito, né? Um espírito mais leve, né? No que diz respeito a toda a atuação em prol do bem comum. Então, a gente está aqui para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente vai ter como moderador o Dr. Cláudio Ramos, que é um dos fundadores da Comissão de Direito do Terceiro Setor. Ele vai estar moderando aqui o nosso evento hoje. Para mim, foi concedida a honra de estar entre os mestres aqui da legislação, de estudo da legislação de LGPD. Então, a gente tem presença do Dr. Júlio, da doutora Sabrina, da doutora Thaís, são colegas, eu até chamo por nome próprio, porque né, a gente está aqui entre amigos. Então, para mim, realmente deixou a parte mais agradável. Isso não impede também que eu possa fazer perguntas, né? Porque também esse é um tema muito palpitante, também não vou me quedar inerte em relação a essa temática, mas eu gostaria só de colocar para vocês que estão participando aqui desse evento hoje o seguinte: a gente tem a possibilidade, através desse sistema do Zoom e as inscrições aqui feitas pelo site da OAB, sistema Simpla da OAB, de que todos os participantes recebam o seu certificado. Mas isso só é feito se você colocar o seu nome de maneira adequada na inscrição, ou quando você entrar na sala, colocar o seu nome. Então, verifique se quando você entra na sala está o seu nome, não o seu número de celular ou algum outro nome que não seja possível identificar. Caso contrário, vai ser muito difícil, você provavelmente não vai conseguir obter o seu certificado. Também queria dizer para vocês que vocês podem mandar as suas perguntas pelo QIA. O sistema é um pouco mais fácil, inclusive, para que vocês possam encaminhar as suas perguntas, até porque vocês já têm as perguntas respondidas na hora e todo mundo também pode ter acesso. E o moderador também tem mais facilidade de fazer a moderação. Então, eu queria pedir a gentileza que todos puderem encaminhar suas perguntas pelo QIA, fica aqui embaixo da sua tela. Também, quem quiser mandar o link do evento que está acontecendo, que também está sendo gravado, depois vai ser disponibilizado para vocês, é só vocês acessarem o izinho aqui à sua esquerda, e aí você obtém o link da reunião e encaminha para os seus amigos, encaminha para as suas redes. Esse evento também vai ficar gravado e vai ser transmitido depois na página da OAB, depois ele vai ser encaminhado na página do YouTube da OAB. Então, a gente tem como disseminar conhecimento extremamente técnico, extremamente qualificado. Vocês vão estar aqui com os melhores do tema e a nossa análise hoje vai ser focada especificamente em terceiro setor, né? Então, aos amantes de tecnologia, vocês vão estar aí ouvindo das principais iniciativas, as principais demandas, né, que nós do terceiro setor temos e que demandamos aí dos profissionais de tecnologia. Então, vou passar a palavra ao meu colega, amigo, né, Dr. Cláudio Ramos, que é uma notoriedade no segmento e uma unanimidade, né, porque o Cláudio é uma pessoa que transita em vários ambientes e que tem, obviamente, vamos dizer, todo mundo, né, tem um carinho muito grande, além de ser um excelente profissional, é uma pessoa sui generis que a gente também tem bastante carinho. Cláudio, vou te passar a palavra, está aí na sua mão a condução do evento, qualquer coisa, estamos por aqui para poder também apoiá-lo e apoiar os colegas que estão aqui palestrando. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ana, nossa presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor. É uma alegria compartilhar uma discussão sobre legislação específica. De pronto, ela deu o sinal verde e falou assim: tratem da Lei Geral de Proteção de Dados e os seus impactos no terceiro setor. Então, nós convidamos Cláudio, acho que o seu áudio tá, eu não sei se é só para mim, para alguém. Thaís, você está ouvindo? O áudio acho que está falhando. Está falhando. Puxa vida. Eu estou usando... Mas agora não está. Aí não quando ele começa a falar, falha. Poxa, então eu vou ficar quietinho, pode ser o fio aqui. Então, quando a doutora Ana Carolina
deu sinal verde, iniciamos imediatamente a buscar os especialistas, colegas que se debruçaram já sobre o tema, não só para o terceiro setor, mas que atuaram e atuam também para o primeiro setor e o segundo setor. Então, o primeiro setor, as atividades do governo, a reunião, as atividades da indústria, e só para nós, em relação ao terceiro setor. Então, em relação a esse tema, vamos iniciar a conversa somente Cláudio, o áudio está falando. O áudio está falhando. Tá A gente não está te ouvindo faz alguns segundos. Se você quiser reiniciar no celular ou trocar o fone, ou sem o fone, não sei. Eu repluguei o fone. Ah, tá. Melhorou? Ah, tá melhor, acho. Melhorou? Eu repluguei, não sei o que aconteceu. Então, a ideia inicial seria exatamente responder a pergunta: por que nós temos em prol de entender essa Lei Geral de Proteção de Dados? Então, a provocação que eu faço aos colegas, lembrando que, vou falar também do doutor e direito digital da parte já está com e comunicação. Vou tirar o fone. Tecnologia da informação e comunicação. Está falhando. Está falhando. Está falhando? Então, acho que é o sinal. Participou do Comitê Jurídico da Associação Brasileira de Franchise e atua há mais de 10 anos no consultivo de empresas de tecnologia. Para estudar a LGPD e seus impactos. Quais são as razões, né? Então, deixa à vontade. Doutora Thaís tem uma... Por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos. Eu acho que sou eu, porque realmente estava falhando. Primeiro, eu quero agradecer o convite do Cláudio. Como a Ana Carolina falou, é uma pessoa excepcional. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente acha que as pessoas não estão ficando para trás, e isso não é verdade. E o Cláudio é uma prova disso. Né? Muito obrigada, presidente Ana Carolina, que ontem a gente relembrou que nós nos conhecemos já há bastante tempo da OAB de Santo Amaro, foi uma grata satisfação reencontrá-la. Doutora Sabrina Vieira, também fiquei muito feliz de te conhecer e aprender, porque realmente o terceiro setor é algo muito específico. E o Júlio, né? Segunda vez que a gente está se encontrando, né, Júlio, aí nas webinars da vida. Oi? Né? Oi. Da outra vez foi muito legal. Tá, eu vou tentar no celular. Eu de imediato falo que, como eu tenho um outro evento, que são as quintas acadêmicas pela Escola Superior de Advocacia, às 6h30, então eu vou sair um pouquinho antes de terminar, mas eu espero aí colaborar um pouquinho, porque realmente é difícil perto das pessoas que estão aqui ao meu lado, falar. Eu espero falar alguma coisa, espero acrescentar alguma coisa para o pessoal do terceiro setor, e como eu falei, é algo muito específico. Quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, especificamente para a parte do terceiro setor, pensando no terceiro setor, a primeira coisa que me vem na cabeça é falta de recursos. E aí, eu acredito que as pessoas que estão me ouvindo devem estar pensando assim: como é que você quer que a gente implemente qualquer coisa sem dinheiro, não é? Ainda mais nessa época de pandemia, assim, nem sangue o povo está doando, quiçá, né, doando, às vezes, para causas tão importantes, que nem a doutora Sabrina me falou ontem, que trabalha numa
uma associação, se eu não me engano, destinado a elefantes, né? Então é algo muito específico e que tem tantas outras atividades, né? Que dependem dos voluntários, que depende de doações, e falar de organização, de lei geral de proteção de dados diante de uma situação dessa pode parecer uma afronta, né? Mas eu tenho certeza que no decorrer da nossa conversa a gente vai ver que é necessário, inclusive, para que haja a captação desse recurso. Então, eu acredito, e aí, listando, analisando a questão do terceiro setor, eu me deparei com algumas, pelo que o pessoal do terceiro setor fala, que são as maiores dificuldades enfrentadas pela área, né? Então, a primeira nós falamos que é a questão do recurso, a questão da estruturação, a questão da organização com relação aos voluntários, a treinamento desse voluntário, a disposição desse voluntário, o comprometimento das pessoas envolvidas, e isso realmente é algo que tem um impacto. E quando a gente fala de organização, de falta de grana, é impossível a gente não falar que essa ausência de organização acaba refletindo na ausência de transparência, na ausência de meios, de forma de mostrar para a pessoa que quer investir na área que ela pode ter a confiança necessária que ela está investindo na instituição, na associação, na fundação correta. Então, eu acredito que o que nós vamos falar aqui um pouco pode auxiliar, pode não, com certeza vai auxiliar, inclusive para que haja essa captação de recursos, que talvez seja o grande cerne, o maior problema das instituições de modo geral. E aí a gente vai falar, poxa, mas será que a Lei Geral de Proteção de Dados é um bicho de 7 cabeças? Pode até parecer, talvez até seja, mas a gente vai colocar essas 7 cabeças exatamente para pensar em prol do terceiro setor. É interessante quando a gente fala de dados, e se realmente a gente trata dados, se as pessoas que estão dentro do terceiro setor realmente tratam dados, e qual é a problemática com relação a isso, é que, independente de ser do terceiro setor, a fundação, a associação, a instituição pode receber uma multa altíssima, pode acabar com a sua atividade. Então, a ausência de cumprimento de norma com relação não só à Lei Geral de Proteção de Dados, a questão da ética, da transparência, pode afetar no desenvolvimento da atividade, encerrar a atividade, e mais do que isso, responsabilizar o administrador. Então, você que está lá cheio de boa vontade, né? Porque realmente, para você fazer parte do terceiro setor, você tem que ter uma disponibilidade que a maior parte das pessoas não tem. Então, é legal ajudar, dar cesta, dar uma grana lá de vez em quando, mas está lá no dia a dia, efetivamente, são poucos, né? Raros, né? E ter o comprometimento com a causa. E aí você imagina, você está lá, cheio de amor para dar, querendo realmente que a coisa funcione, e você vê se sendo responsabilizado pela desorganização da atividade, né? Opa, perdão. E aí, como é que a gente pode fazer com que isso não aconteça? Então, se a gente tem, não sei se até pode falar aí no chat, se nós temos administradores de instituições aí do terceiro setor, imagina o pânico que isso deve causar. E é para ficar em pânico? Mas há jeito, não é um pânico que não tem a solução. Há jeito desde que você cumpra algumas regras, alguns procedimentos, e seja pontual na sua atividade, não é? Então,
passando aí, né, essa primeira fase aí do porquê será que é interessante a gente falar de Lei Geral de Proteção de Dados nesse momento, é importante, seja para a instituição na captação de dados, é importante, seja para a proteção do próprio administrador da instituição, e é importante também que você, ao passar transparência, ao passar segurança, então, uma das coisas que as pessoas mais procuram na vida é segurança. E quando você transmite essa segurança, com certeza, você está transmitindo credibilidade e aumentando seu potencial de captação de recursos. Então, eu espero que a gente possa aí sem se deixar, vocês viram que só eu falo pra caramba. Né, Cláudio? Vou passar a bola aqui para os meus colegas, e se eu falei alguma coisa, pode me corrigir, eu estou aqui mais para aprender, talvez até do que falar. Obrigado, doutora Thaís. Agora estou usando aqui o celular, deu alguma pane no áudio, espero que tenha melhorado. Tá? Melhorou? Legal, obrigado. Então, obrigado assim, pela tua fala, pela sua participação. Realmente, o terceiro setor tem essa dificuldade na gestão e também na questão da sustentabilidade financeira. Então, nesse sentido, quanto mais longe nós afastarmos essa questão da multa que a doutora abordou, que merece até um aprofundamento, quais seriam essas sanções administrativas, como a lei diz, mas doutora Sabrina, doutor Júlio, né? Por favor, nos ajude no socorro. Eu quero só... doutora Ana também. Posso só pedir uma gentileza, Cláudio? Como não deu para ouvir muito bem até o currículo da doutora Thaís, queria só que você, se puder, só falar novamente o currículo da doutora Thaís, da doutora Sabrina, do doutor Júlio, porque eu acho que talvez não tenha dado para ouvir direitinho no início, então acho que seria importante até para constar na gravação. Perfeito, perdão, né? Deu uma falha aqui no hardware. Então, doutora, vou começar pela doutora Thaís, nossa conselheira seccional, mestre em Sociedade da Informação, tá? Doutorando em Direito Constitucional. Então, nós temos aí, né, uma especialista também em Direito Constitucional, e essa matéria, ela tangencia a questão dos direitos e garantias fundamentais. Espero que ela dê aí uma participação nessa pegada constitucional também, que é muito importante para nós. Temos também a doutora Sabrina, especialista em Direito Empresarial pela Escola Paulista de Direito, sócia do escritório Vieira Sacco, membro da Associação Paulista de Advogados, participou do Comitê Jurídico da Associação Brasileira de Franchise e do Fórum Nacional de Combate à Pirataria e Ilegalidade. Olha só, que especialista. E atua há mais de 10 anos no consultivo de empresas de tecnologia e inovação. E atualmente atua também com organizações de fins não econômicos, na parte de direito contratual, propriedade intelectual, advocacy e relações institucionais. E também, doutor Júlio, nosso colega na pós-graduação da Escola Superior de Advocacia, na qual a doutora Thaís também integra, a doutora Ana é nossa professora na ESA também, a nossa querida ESA São Paulo, e encontramos lá o doutor Júlio na pós-graduação em Direito Digital. Já tem algum tempo, né, Júlio? Vamos falar quanto tempo? Mas é depois do cartão perfurado, com certeza. Então, um querido amigo, pós-graduado, membro da Comissão de Direito Digital da UAB de Osasco, e aceitou o convite para compor essa futura Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, com foco no terceiro setor. Então, esse primeiro evento tem essa iniciativa para fazer a conexão entre terceiro setor e tecnologia da informação e comunicação. E nós sabemos que essa lei, ela é aplicável para o primeiro, segundo e terceiro setor. Como eu disse no início, mas acho que houve uma falha de áudio, mas o nosso foco desse encontro é exatamente falar em relação a isso, né? Sem prejuízo em outras instâncias e tratar isso no aspecto da empresa, etc. Mas nessa comissão, nessa coordenadoria, o nosso foco é nesse sentido. Tanto é que nós vamos apresentar essa lei para compor esse universo das 458 normas, 70 projetos de leis, 190 leis ordinárias. Então, o terceiro setor tem que acionar, tem que aderir o que nós chamamos de Lei 13.709, com as mudanças da 13.853 e com os reflexos da medida provisória 959 de 2020, tá? Então, você vê que é um montão de leis tratando esse tema, e é importante trazer colegas especialistas que entendem, que atuam sobre o terceiro setor e que também tem esse olhar em relação a dados sensíveis, dados de criança e adolescente, a questão da multa, né, que nós começamos a abordar, enfim. Mas, doutora Ana, então,
deixo a doutora Sabrina, doutor Júlio, doutora Ana também, para dar sequência no porquê. Tem mais algum motivo do porquê estudar LGPD? Com certeza, né, Cláudio? Agradeço aí a introdução. Eu queria pedir para a doutora Ana Carolina, eu não sei porque no caso do Cláudio, o áudio dele está vindo por uma entrada aí sem vídeo. Então, quando ele fala, fica só preta a tela. O pessoal tá pedindo ali o vídeo do Dr. Cláudio. Então, aí, no caso, quando ele falar, tem que tentar fixar a imagem do Cláudio aí. Mas, seguindo aí com os porquês, né, de se ter cuidado, se atualizar aí com relação a LGPD, no terceiro setor, né? É como a doutora Thais já alertou ali de forma mais superficial, mas assim, existem coisas muito ruins, né, previstas na lei, existem coisas menos ruins, né? Tem vários graus aí de malefícios aí, né, dessa lei, que pode, inclusive, na pior dos casos, como a doutora Thais indicou, interromper, né, a prestação de serviços da entidade, né? Mas, além de interromper, vamos supor que, de alguma forma, vocês escapem dessa penalidade que é a mais terrível de todas, né? A interrupção das atividades. Uma outra questão que está prevista na lei é a interrupção do uso da base de dados de vocês, né? Ou seja, vocês vão ter a base de dados dos doadores, né, dos associados, mas não poderão utilizá-la, né? O que equivale a talvez uma interrupção quase que total aí da receita de vocês também, né? E então veja que não é só a interrupção total, né? Existem outras questões aí também que podem ser muito ruins. Uma delas também é a publicidade que se dará a uma eventual infração também, né? Que isso pode ser talvez até pior do que uma multa, né? A multa é terrível, né? 2% sobre o faturamento realmente uma multa assustadora, né? Porém, a publicidade de uma eventual infração, né, da proteção de dados, também pode ser até pior, né, porque isso pode acabar com a reputação ali da instituição, pode manchar, né, e fazer com que os doadores tenham medo, né, de serem filiados ali, de estarem contribuindo, e pedirem o desligamento ou pedir a eliminação dos seus dados, né? Justamente para evitar que eles se espalhem. Então, como a doutora Thais aí indicou, existem vários motivos, né, para que as instituições se preparem para a entrada de vigor da Lei de Proteção de Dados Pessoais aí. Doutor, deixa eu só aproveitar na sua fala, acho que a doutora Sabrina depois vai acabar abordando, mas eu não consigo ficar, vamos dizer, inquieta aqui, né? Essa questão em relação à multa, ela tem um tratamento diferencial quando a gente fala das organizações de terceiro setor, que a gente fez uma discussão. Então, eu só queria passar o bastão também para a doutora Sabrina, lembrando dessa questão que, como não tem essa lógica de faturamento no terceiro setor, a gente tem uma outra lógica de multa, né? No caso de organizações da sociedade civil. Então, é só para fazer essa ponderação, assim, para nós, para estar fazendo a conversão, né, da linguagem aqui, da realidade do terceiro setor. A doutora Sabrina vai falar, não? Tem que... Então, você quer concluir? Ou depois eu não, passo para a sua parte? Não, pode seguir, é isso mesmo. Então, primeiro eu queria agradecer, né, que eu não tive a oportunidade de agradecer a doutora Ana Carolina, ao doutor Cláudio. É um prazer estar aqui com vocês, com o doutor Júlio, a doutora Thais. Gostei muito de conhecê-los, a doutora Thais, adorei. Todos. Bom, o que eu gostaria de contribuir aqui, né, com relação à lei de LGPD para o terceiro setor, é que assim, há uma pauta até do terceiro setor em relação a estar no rol de exceção,
né, da lei, de não estar submetido ao regramento da lei, que está previsto lá no artigo 4º, mas em relação a quando estiver fazendo ações de captação de recursos, né? Porque até a lei fala que desde que que eles não estão subordinados à lei, desde que seja para arrecadar fundos, né? Que é aquela mobilização de recursos do terceiro setor. Bom, ainda que o terceiro setor venha a ser excluído disso, né? E uma coisa que eu acho que é bem importante para o terceiro setor é uma profissionalização, porque o terceiro setor ele cuida de áreas muito importantes, né? Ele substitui o Estado em áreas muito importantes para a sociedade, né? Então, a profissionalização, ela é importante para o terceiro setor e o respeito à lei de LGPD também no sentido de que a gente tem aí outras legislações que já tratam sobre a questão da privacidade e intimidade da pessoa, né? Porque numa última instância, a LGPD, como ela eleva a proteção de dados a um direito fundamental da pessoa, ela visa o quê? Proteger a questão da intimidade e da privacidade, que já é previsto no Código, na Constituição Federal, já é previsto no Marco Civil da Internet, que as organizações não estão incluídas, não estão excluídas, né? Elas precisam, assim, quando há captação de dados há uma atuação na internet através de sites, que a gente sabe que a organização do terceiro setor, ela tem site, ela pode ter os aplicativos, ela utiliza de plataformas de crowdfunding para mobilizar recursos, né? Então, essas ferramentas virtuais, elas estão regulamentadas também pelo Marco Civil da Internet, que já prevê a proteção dos dados pessoais, a proteção da privacidade e da intimidade da pessoa, né? Então, não é um bicho de sete cabeças, né? A organização tentar se profissionalizar nessa questão, se atentar à questão, porque também a gente tem o princípio da boa-fé e da confiança que está no Código Civil, nas relações entre particulares. Tudo isso é bastante salutar para a organização, para ela manter o interesse na causa dela, né, para ela fidelizar os doadores, para ela alcançar mais doadores e incentivadores da causa, né? Então, independentemente de multa, ou a gente ter uma multa aí mais baixa para o terceiro setor, que é lógico que não dá para comparar, por exemplo, o Facebook teve uma ação do vazamento de dados, que isso saiu na justiça, tal, na justiça, nos jornais, vazamento de 6 milhões, 7 milhões de usuários, e aí é óbvio que para o Facebook uma multa de 2%, é razoável pelo volume de dados que ele armazena, que ele trata, e pelo volume de receitas que ele gera em relação a esse volume de dados, que não é o caso do terceiro setor, porque o terceiro setor ele trata dados para ele poder se manter, né, manter as suas atividades, né? Então, não é razoável, e como a doutora Ana Carolina falou, não é, a empresa, o segundo setor, ela visa o lucro, e o terceiro setor não. Então, no final das contas, uma multa muito alta para a organização, ela acaba exaurindo até a atividade social dela, né? E quem perde é a sociedade, né? Não são os dirigentes da associação que perdem, é a sociedade e os beneficiários dos serviços, né? Porque a gente tem muitos serviços de assistência social, e isso a sociedade acaba perdendo. Mas, então, voltando à questão da importância, sabendo, mesmo que a gente tenha uma pauta do terceiro setor com divergências, né, sobre consequências, tal, é importante as organizações absorverem os conceitos da lei, né, como a gente pode falar, ajustar os seus instrumentos jurídicos, né? Se não tem, por exemplo, toda organização do terceiro setor que tem um site tem um termo de uso de privacidade de uso do site, né?
Então, tem formulário, usa aplicativo. Então, assim, é importante eles ajustarem os instrumentos jurídicos. É importante saber também da onde que vêm os dados que eles estão tratando. Às vezes é dado interno, às vezes é dado adquirido de terceiros, e aí você não sabe como que esses terceiros adquiriram esses dados, né, dessas pessoas. É importante ter o respeito com a vontade da pessoa, por exemplo, você doa, e essa lei visa proteger exatamente isso, você tem uma legítima expectativa quando você doa, por exemplo, agora estou falando só da relação da doação. Quando você doa para uma causa, você tem uma expectativa de ter acesso às informações, às ações dessa organização, o que ela está fazendo com o dinheiro, se tem mais projetos para frente, futuros, né, quer participar, tal, mas ela também tem o direito de não querer mais receber essas informações, né, e não ser mais importunadas. Então, isso é importante também para a organização respeitar, entendeu? E aí, o importante é, na hora dela montar uma política de mobilização de recursos, né, ela vê como que ela pode ajustar a questão, os limites da LGPD e os conceitos da LGPD na mobilização de recursos dela, de forma a criar uma política que estimule sempre ter os doadores dela, os incentivadores, a eles se manterem cadastrados, participantes, ativos, e assim, para fins de perenidade mesmo da organização e não para fins de manchar a reputação, porque uma organização que queira se embasar, se alicerçar numa exceção, né, da lei, por exemplo, para importunar pessoas, pegar esses dados e fazer outras coisas, desviar a finalidade desses dados, do uso desses dados, ela acaba manchando a reputação e a credibilidade dela, né? E ela acaba esvaziando até a própria causa, né? Então, é nisso que eu queria contribuir, assim, com relação à importância do terceiro setor, né? Adotar isso para os conceitos, as regras da lei, né? Para ficar mais forte, né? Muito bem. Obrigado, doutora Sabrina. Acho que nós conseguimos, em linhas gerais, apresentar um panorama do porquê. Tá? Então, nós ouvimos a questão das sanções administrativas. Essas sanções estão previstas lá no artigo 52 da referida lei, que trata, né, só para dar uma reforçada nesse tema, para em seguida nós partimos para o como resolver essa situação. Então, as sanções administrativas passam por advertência, multa simples, de 2% do faturamento, como nós falamos, o terceiro setor não tem faturamento, tem receitas, tem uma questão de conceito contábil envolvido, mas se não for pego por esse 2% do faturamento, cada infração pode gerar 50 milhões de reais por infração. Então, tem uma segunda razão aqui que diz que você deve se ocupar por isso. Temos também a multa diária. Dr. Júlio comentou sobre a publicização da infração. Isso tem uma questão reputacional que é muito importante para o terceiro setor. Temos o bloqueio dos dados pessoais, tá? Isso realmente faria sucumbir juntamente com a eliminação dos dados pessoais. Então, nós temos, por enquanto, 6 sanções administrativas e nós temos um projeto de lei que eu recomendo a leitura, é o projeto de lei número 365/2020, do deputado federal Ricardo Izar, do PP aqui de São Paulo, que trata exatamente das exceções numa tentativa de afastar as entidades filantrópicas para que, por ocasião da campanha de arrecadação de fundos, como a doutora Thaís comentou, a doutora Sabrina também, não teria a incidência dessa lei. Entretanto, aqueles que se sentirem incomodados poderiam solicitar numa lista de exclusão, então é importante acompanhar nós do terceiro setor esse projeto de lei para fins de adequação. Agora, não aguardem até ela entrar em vigor, mais à frente nós vamos falar quando entra em vigor, ou podemos já tratar, talvez daqui a pouco, que é um assunto também que merece atenção. Tá? Então, esse projeto de lei é muito importante e eu acrescentaria mais algumas razões do porquê. O terceiro setor, ele trata de dados sensíveis. Então, já deixo a pergunta aos colegas, né, o que seriam esses dados sensíveis? Por que essa conexão com o terceiro setor? Uma outra razão para estudar essa lei é que o terceiro setor atende crianças, adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência,
e depende a coleta de informações, o tratamento que você dê, estaria incidindo essa legislação, mesmo que a multa eventualmente tenha um afastamento dela. Então, é mais uma razão para nós estudarmos. Acrescentaria também outras razões. O terceiro setor ele pode conceder bolsas educacionais, a chamada gratuidade escolar. E lá, normalmente é analisado o perfil socioeconômico com dados sensíveis ou não. Por exemplo, você pode, numa entrevista com o serviço social, com a assistência social, verificar questões de saúde da própria família, não só do próprio candidato a bolsista, mas da própria família. Tá? Isso tem uma discussão em relação à Lei 12.101/2009, por conta de ADINs, né, que transitam no STF, mas de tal sorte que hoje nós temos em escolas filantrópicas e até hospitais, né, filantrópicos, que tem essa questão de dados sensíveis. Gestão do voluntariado, né? Nós captamos também dados dos voluntários, então é necessário, já pensando um pouquinho no como, revisitar esse formulário. Gestão de pessoal, como é que ficam os dados dos empregados? Só estou dando aqui uma avançada aqui para nós já mergulharmos no como. Gestão de associados, nós capturamos dados também de associados. Gestão de contratos com terceiros, com prestadores de serviços. Algo muito importante para o terceiro setor, o plano de mobilização, captação de recursos também. E aqui, finalizo, acho que essa parte primeira, lembrando, né, o artigo 1011 do Código Civil. Olha que interessante o que nos ensina o artigo 1011. O administrador da sociedade, aplicável por analogia, porque vem do direito empresarial, deverá ter no exercício de suas funções o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios. Então, sob pena dele responder, nós estamos aí no artigo 186 e o 927 do Código Civil, então essa diligência, esse cuidado no trato, na governança desses dados, em especial os dados sensíveis, é fundamental que o gestor social se ocupe disso. Agora, não é um trabalho só do pessoal de tecnologia da informação e comunicação, é importante trazer serviço social, pessoal de TI, o advogado, o pessoal do DP, os contadores, os auditores, enfim, nessa linha que nós temos que trabalhar. Não é um bicho de 7 cabeças, todavia não dá para deixar, como nós já escutamos em reuniões com clientes, dizendo assim, nós já cuidamos da LGPD, doutores, nós fizemos backup de tudo, está tudo resolvido. Né? Tomei um susto nessa reunião, estava com o doutor Danilo, nossa colega, eu olhei para ele assim e falei, nossa, não entenderam nada, acho que nem leram a lei. Então, esses cuidados que você deve ter por conta de não sofrer as sanções ou exatamente a questão reputacional, que essa não tem preço, tá? Então, eu agradeço essa primeira fala dos colegas, né? Se quiserem acrescentar algo mais, por favor. Aí nós já iríamos para o segundo bloco, se for o caso, doutora Thais. Só uma pequena observação, né? Você falou com relação à segurança da informação. Então, o Brasil é o segundo país no mundo de ataque cibernético. Então, tem tanta mente pensando. Então, enquanto o terceiro setor está pensando fazer o bem, tem um monte de mente lá querendo invadir as informações, seja de empresa, seja pessoal, enfim. E aí a gente vai pensar numa outra coisa, eu acredito que quando a gente fala em qualquer integração de lei numa empresa, numa instituição, enfim, um escritório, o primeiro passo para que isso aconteça, acho que até antes de efetivamente implementar, é entender que a ausência de implementação vai trazer um prejuízo, tá certo? E falta de benefício. Então, a gente tem aí alguns aspectos bem negativos com relação a isso, mas e ter essa integração dentro da instituição. Então, não adianta a gente falar absolutamente nada se você não tem todo o seu corpo de voluntários, da diretoria, envolvido, fala assim, poxa, a gente vai fazer isso porque é algo positivo para a instituição, é algo positivo para as pessoas que eventualmente sejam voluntárias, que sejam doadores, inclusive para quem é beneficiado dos trabalhos da instituição. Então, eu acredito que a incorporação desse entendimento, dessa necessidade, e que é muito bom a gente falar de aspectos positivos quando a gente fala de preservação
da privacidade das pessoas, ou até da intimidade das pessoas, né? Não estou querendo entrar no embate aí jurídico, mas para a gente falar de uma forma bem genérica da privacidade das pessoas. Então, essas mais de 170 pessoas que estão nos ouvindo agora, quem dessas pessoas, vocês ouvintes, ou nós aqui que estamos ousando falar alguma coisa positiva nesse momento, gostaria de ter o seu dado invadido, ter a sua privacidade invadida. E aí, até voltando para o que o Cláudio falou, a questão independente da discussão, se a lei vai entrar agora em vigor, se ela vai entrar em maio, se ela vai entrar em agosto do ano que vem, não é? Independente disso, a gente tem a Constituição Federal estabelecendo que, se eventualmente houver alguma agressão a essa privacidade, seja uma pessoa física, uma pessoa jurídica, um terceiro setor, vai responder por isso. A gente tem o Código de Defesa do Consumidor, inclusive, existem aplicações com relação a aplicações de multa por violação de dados sem ter a Lei Geral de Proteção de Dados entrada em vigor, com base no Código de Defesa do Consumidor, não é? E aí a gente vai pensar o seguinte, multas altíssimas, né? Mas o pior, como bem ressaltaram, é a questão da reputação. Então, hoje, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, ela nasceu da GDPR, feita pela União Europeia. Por que que os nossos legisladores se mexeram? Porque já estava sem as empresas que fornecem, seja produtos ou serviços, para empresas da União Europeia, já estavam sendo exigidas disso. Então, vamos pensar agora com relação ao terceiro setor. Independente da entrada em vigor, se você quer captação de recursos de fora, não é? E você não tem isso implementado dentro da sua instituição, você não vai conseguir recursos. A gente volta para o cerne da questão, conseguir ou não conseguir recursos, não é? E como é que você vai começar a fazer isso, né? Então a gente fala, poxa, por onde eu devo começar, né? Eu sempre falo nas minhas aulas com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, que quando a gente fala da proteção de dados, ela vai desde a captação do dado até o momento em que você descarta o dado. Sabe aquela coisa de arquivo morto? Né? A gente fala, não, já não tem mais, tchau, adeus. Já não vai ser mais assim. Esse tchau, adeus tem alguns cuidados, porque você vai ter que ter procedimentos bem descritos, inclusive como uma forma de minimizar riscos e minimizar a multa também. Então, que nem a questão do compliance, então você tem uma instituição que tem implementado compliance, se eventual pode acontecer de ter ocorrência de ilícitos, pode, né? Até porque a gente sabe que o nosso país, o que mais tem é lei, né? Eu brinco com os alunos do curso de Direito, falo que aluno do curso de Direito que não gosta de estudar está perdido, porque cada dia tem uma lei diferente, né? E aí o terceiro setor tem que cumprir, né? Se for destinado ao terceiro setor, vai ter que cumprir. Então, é muito importante que você esteja adequado à lei exatamente para ter uma preservação do administrador, preservação da instituição e mostrando que, dentro do possível, a instituição está fazendo o máximo que ela pode, né? Então, a gente não está falando de aplicar recursos em questões que a gente já não sabe que não tem tanto recurso assim, mas sim de uma administração interna, claro, com a colaboração de advogados, para facilitar, né, a vida, porque de repente também fazer a coisa errada não adianta nada, né? Tem que fazer a coisa certa. Para estruturar essa forma de captação, de retenção, armazenagem e eliminação desse dado quando você não vai mais utilizá-lo, né? Então é muito importante ter essa estrutura logística interna bem determinada, e aí eu infelizmente vou ter que deixar vocês com dor no coração, que é um assunto que eu gosto muito de falar,
para poder participar do outro projeto que eu já tenho todas as quintas-feiras, mas eu tenho certeza que tanto a doutora Sabrina, o Júlio, o Cláudio, vai poder falar com relação aos manuais e coisas que a gente já pode implementar a partir de hoje. Se você parar para pensar de como você pode estruturar a sua instituição a partir de hoje com lições simples e algumas indicações que você vai precisar realmente de um profissional para que isso ocorra, para que isso saia de forma correta. Gente, eu fico aqui com peso no coração, espero poder voltar lá, é só meia hora, se eu conseguir voltar para cá, eu volto para cá de novo. Beijo, gente, obrigado, gente. Obrigado, doutora Thaís. Tá? Nós sentiremos sua falta, mas já estão todos convidados, as quintas acadêmicas, todas as quintas, pela Escola Superior de Advocacia. A doutora Thaís coordena isso, então já deixo o convite aos colegas que estão. Eu já virei fã, sou fã lá das quintas acadêmicas da ESA, então espero que consiga retornar. Toda semana a gente tem um notável jurídico, hoje a gente tem o Augusto Rossini, ex-procurador aposentado, diretor da Uninove. Semana que vem temos o nosso o presidente da Câmara Municipal, Eduardo Tuma. Então, beijo, gente. Obrigada. Beijo, espero voltar. Até daqui a pouco. Tá, aguardamos. Eu estou tentando ajustar meus equipamentos aqui. Eu acho que está meio doido aqui, mas está funcionando. Obrigado, doutora Thaís. Muito obrigada, doutora Thaís. Foi um privilégio reencontrá-la, viu? Muito obrigada, doutora. Beijo, gente. Obrigado, doutora. Só aproveitar aqui, enquanto o Cláudio falou que está fazendo algum ajuste lá, eu acho que esse aspecto que a Thaís colocou em relação aos doadores é muito importante, porque a gente expor os doadores e dados dos doadores é algo que a gente não pensa muito no universo do terceiro setor. E se vocês também puderem até falar um pouquinho sobre as impressões de vocês sobre isso, acho que seria super interessante. E, Cláudio, acho que já tem uma pergunta aí no QIA sobre o tratamento da LGPD, o tratamento de dados conforme a LGPD, se ela já abrange as entidades religiosas, igrejas, tá? Ok. Vamos lá. Tá aí para o pessoal. Colegas, né? A primeira pergunta, então, se a lei alcança as organizações religiosas, as igrejas. Então, por favor, contribuições dos doutores Július e Sabrina, né? E aí, doutores, contempla ou não contempla? Vou poder ter lá o meu cadastro de fiéis? Vou poder fazer o que eu tenho que fazer? Como é que funciona? O que a lei fala sobre esse assunto? Aplica-se só a pessoa jurídica? Tipo de pessoa jurídica, as pessoas naturais, como é que funciona? Como é que é? Sim, a lei determina que não só pessoas jurídicas, mas pessoas físicas, enfim, qualquer pessoa que efetue o tratamento de dados, ele tem que estar adequado às regras da LGPD, que, como a doutora Sabrina e a doutora Thaís disseram, né, não é uma legislação totalmente nova, né? Ela vem sendo construída, os fundamentos dela já vinham sendo fincados desde a Constituição, né, com a proteção, né, da personalidade, passando pelo CDC e outras, o Marco Civil e todas as outras legislações pertinentes ao assunto, né? Então, não importa o objeto social da entidade, se ela é religiosa, se ela é para outro fim, enfim. Se ela efetua a captura, né, de dados pessoais e ela faz qualquer tipo de tratamento com eles, né, qualquer tipo de organização, e faz qualquer tipo de uso deles, ela precisa se adequar e precisa se preparar para quê? Né? Ela precisa se preparar para prestar contas daquilo que ela tem, ela precisa se preparar para informar ao titular dos dados, né, que é a pessoa, que é a dona dos dados, informar ao titular dos dados quais dados eles têm, como eles são tratados, quem acessa, enfim, todas as questões relacionadas àquele dado pessoal. E precisa também estar apta a excluí-los assim que uma pessoa solicitar, né? Inclusive, aqui eu acho que a doutora Sabrina tem
uma contribuição muito boa para dar aí, que a gente teve uma conversa prévia aí, né, sobre como que as entidades usam os dados pessoais para buscar recursos, né, se ela pode ficar telefonando, se ela vai ter que diminuir o ritmo, se terá que haver uma mudança de cultura, né, na abordagem com os doadores, né, e os titulares das informações, né, doutora Sabrina? A senhora pode falar aí para a gente um pouquinho sobre a sua opinião, que eu achei que ela é bem interessante aqui para as pessoas que estão acompanhando aqui a nossa reunião, né? O que a senhora acha? A senhora acha que vai ter que haver uma mudança? A senhora acha que as pessoas que se sentirem incomodadas com aquela ligação constante, aquela importunação, né, o que elas podem fazer, né? Como que isso pode se reverter contra a instituição? Então, em relação só à questão das instituições religiosas, elas estão submetidas à lei, né, da LGPD. Aí, com relação ao que elas captam de dados, né, se a gente for pensar na finalidade da instituição religiosa, a gente sabe que o que ela vai ter de dados são de pessoas fiéis àquela religião que são fiéis àquela religião da igreja, né, e que elas se sentem mais à vontade, então elas participam, né, então essas instituições geralmente elas têm aquelas doações, se forem instituição religiosa mesmo, as doações nos cultos, né? E aí, às vezes, as pessoas vão nas secretarias fazer as doações e tal, então eles têm aqueles fiéis, né, que sempre querem contribuir para a religião. Nesse caso, o banco de dados, que a instituição religiosa, no meu ver, assim, ela continua autorizada a coletar as informações dos fiéis delas e manter aqueles dados e entrar em contato e mandar informações, ações, né, cultos, eventos, tal. Mas desde que aquele titular do dado concorde com isso, tenha consentido com isso e tenha a opção de não querer mais receber, né? Então, você poder contatar as pessoas, né? Porque você tem um mailing lá de gente que já atuou na causa ou na religião, contatar para poder ajudar, porque as pessoas associados e frequentadores e incentivadores, eles gostam de ajudar a organização, né? Então, você poder fazer isso, não tem problema, né? Mas desde que você sempre que tenha a opção da pessoa não ser mais contatada, que tenha também a segurança de que quando você gera um banco de dados, esse banco de dados não sofra qualquer tipo de vazamento, porque na hora que você coleta os dados, você está guardando aquelas informações da pessoa que pode interessar terceiros, que vai tentar atacar o seu sistema para bloquear, né? Eu estava lendo um artigo interessante que as grandes empresas, as Big Data, tal, elas já estão investindo pesado na proteção de dados, contra vazamentos, contra acessos indevidos e tal. E as pequenas empresas, médias e organizações sem fins lucrativos, elas acabam não investindo, então elas ficam mais expostas a ataques, né? E isso interessa aos criminosos. E só para aproveitar também e colocar que a realidade de organizações religiosas vai depender muito de qual universo que a gente está falando. Se a gente está falando do universo de organizações que sejam católicas ou que sejam protestantes, cada uma tem uma sistemática. Então, a grande maioria das organizações protestantes, você tem que se vincular como membro. Então, você se torna como se fosse um associado, você faz parte daquela membresia. Então, você pode sim ter um termo nessa qualificação desse membro, colocando essa questão da proteção de dados. Nas congregações católicas, a gente tem certa dificuldade, porque não existe com tanta, vamos dizer, veemência esse cadastro
da membresia. E em relação a dízimo e oferta, eles não têm, até o tratamento tributário ele é diferente. Ele não entra como doação, ele entra como dízimo e oferta. Então, até contabilmente ele tem uma lógica diferenciada, inclusive o próprio STJ já fez essa diferenciação. Então, no regime das organizações religiosas, a gente tem principalmente muitas congregações ou também obras, né? Então, que sejam os jesuítas, né? Que sejam as comunidades, aquelas que são que são históricas, eles enviam revistas, né? Eles têm aí o envio de alguns materiais. Então, assim, eu acho que essa questão do mailing, ela é muito importante que tenha um tratamento específico, cuidadoso, porque a responsabilidade sobre o dado daquela pessoa, ela é daquela que possui, né, respectivamente o dado. Então, para as organizações religiosas, eu acho que isso é algo super sensível, e a gente muitas vezes não tem a noção dessa importância desse dado, né? Eu acho que só para colocar o cenário mais vinculado a organizações religiosas. Muito bem, Então, amigos. em relação... Oi, por favor, doutora Sabrina. Não, é que eu, complementando o que a doutora Ana Carolina falou, assim, a gente tem duas consequências, né, da questão de dados, né? A gente tem a consequência quando você está mandando um mailing, né, ou quando você monta um banco de dados, você tem a consequência de estar violando a privacidade e a intimidade da pessoa que não quer receber aquilo, né? E você tem a consequência de você ter um banco de uma informação de um dado pessoal que pode interessar a terceiro, que ele venha atacar o seu banco de dados, porque hoje acredito que ninguém guarde mais dados de ninguém dentro de pasta no arquivo, né? Todo mundo tem agora os seus contatos no computador, né? Seja na nuvem e tal. Então você tem essa consequência. Então, essa preocupação ela é pertinente nos dois sentidos, porque às vezes a organização pode pensar, não, mas as pessoas que eu tenho aqui contato, elas gostam, elas vêm, elas não se importam. Não, tudo bem, mas você tem o problema de ter esse banco de dados de gente que está interessada em acessar, em pegar essas informações, e aí, se isso acontecer em decorrência de vazamento, ataque do seu sistema, aí você também é responsabilizado, ainda que a pessoa tenha dado consentimento do seu dado daquele dado ser tratado, o vazamento ele gera responsabilidade, né, doutor Júlio? Muito bom. Doutor Júlio, por favor. Sim, o vazamento de dados, né, eu acho que é a primeira preocupação, né, que aparece aí com relação aos dados, porque a entidade, ela tem a posse, né, daquela informação e tem um monte de gente querendo pegar ela, né? O que a gente vai fazer para evitar isso acontecer, né? Aí, como a doutora Sabrina indicou, que existem os hackers aí que podem tentar invadir, mas assim, a prática mesmo indica que às vezes o ponto fraco para o vazamento dos dados nem é alguém externo, é alguém interno, é um funcionário, sabe? É alguém às vezes da própria diretoria que tem intenção de montar uma outra entidade, né? Então, até como já partindo aí para o lado do como, né, doutor Cláudio, né? Porque falamos do favor, porquê, tem que dar um né? como aqui, senão o porquê e o nosso tempo está acabando, a gente ainda não foi para o como, né? Tem o como, agora é o como. Acho que a primeira coisa que deve ser feita, essa é uma tarefa de casa aí para vocês, né? É olhar, então, esse banco de dados que vocês têm dos seus doadores e associados, né? E começar a tratar isso como o que ele realmente é. Ele é patrimônio de vocês, tá? Ele tem os titulares são outras pessoas, mas aquele banco de dados, da forma que ele está lá organizado, ele é patrimônio. E patrimônio a gente faz inventário. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é fazer um inventário disso daí, né? Mapear. Muita gente chama isso de data mapping, né? Mas pode ser também chamado de auditoria, né? Mas eu prefiro a palavra inventário porque ela carrega essa questão
do patrimônio com ela, né? Então, vocês precisam mapear os dados que vocês têm, a quem eles pertencem, né? Quem são os titulares e quem acessa. Todo mundo que põe a mão nisso, para evitar isso que a doutora Sabrina indicou, tá? Para evitar o vazamento de dados. Todo mundo que põe a mão. Vocês mesmos fazem as ligações para as doações? Vocês contratam uma empresa de telemarketing para fazer a ligação para vocês? Então, eles têm acesso também, entendeu? Ao banco de dados. Então, esse contrato com a empresa de telemarketing tem que ser visto com muito cuidado. Tá? Vocês enviam correspondência, vocês enviam uma revistinha, quem é que imprime esse envelope? É uma gráfica? Então, em algum momento, vocês estão passando esses dados para uma gráfica, né? Passando o seu patrimônio, né? É assim que vocês têm que ver, tá? Passando esse patrimônio, entregando para a gráfica, e qual é o tratamento que essa gráfica vai fazer, né? Eles estão em conformidade, né, com a lei de proteção de dados? O contrato de vocês prevê alguma sanção nesse sentido? Então, eu acho que o primeiro passo, né, doutor Cláudio? O primeiro passo é fazer esse diagnóstico, sabe, de o que vocês têm, registrar bem, né, e controlar bem quem tem acesso. Porque, assim, às vezes o vazamento acontece da forma que a gente menos espera, sabe? Às vezes é aquele funcionário que a gente confia mais. Não estou querendo levantar suspeita sobre ninguém, mas assim, como é uma coisa que pode pôr em risco a existência da entidade, então ela tem que ser tratada com essa seriedade também, sabe? Todo mundo que tem acesso tem que ter, tem que haver, existem mecanismos, né, para você controlar o acesso a esse tipo de coisa e também registrar quem tem acesso. Então é muito importante começar por aí, né, doutor Cláudio? Muito bom, doutor Júlio. Nós estamos agora no momento como fazer, né? Nós já fundamentamos bastante o porquê estudar essa lei e já sinalizamos o como, quais são os cuidados, quais são as dicas. Mas eu quero aproveitar aqui e reforçar duas coisas. Em relação àquela pergunta das organizações religiosas, penso que foi respondida, a doutora Ana comentou sobre a membresia, de tal sorte que você tem que revisar os documentos internos, né? Os contratos, né? Como é que os requerimentos de adesão, associação, enfim. Lembrando que o artigo 1º da lei, ela trata dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Observem, inclusive, não significa só nos meios digitais. Então, aquele que pensa assim, não, está tudo em papel, essa lei não vai se aplicar, né? Se houvesse um retrocesso digital, que é quase impossível, então ela trata inclusive nos meios digitais, não somente nos meios digitais. E abarca a pessoa natural, quer dizer, um CPF, uma pessoa física estará sujeito a essa lei se ela utilizar esses dados para fins econômicos, qualquer pessoa jurídica de direito público e privado. Então nós estamos aí falando das atividades do primeiro setor também. Então nas interações com o primeiro setor, aí nós temos o marco regulatório das organizações, enfim, todo esse regramento, o próprio poder público está se aperfeiçoando para a implantação da LGPD também. As empresas, quem dirá, mas o nosso foco é o terceiro setor, como nós comentamos, e trata exatamente desse assunto. Então, pessoa natural ou pessoa jurídica, direito público ou privado. E para quem? Para aquele que trata dados. Mas, claro, o que é esse negócio de tratar dados, né? Vocês falaram várias vezes, né, doutores? Tratamento de dados, né? O que é isso, né? Tem que dar remédio para ele? Será que é isso? Não, não é isso. Então, a lei, ela diz o seguinte, o que ela entende como tratamento de dados? São quase, acho que, salvo engano, 20 verbos, tá? Vou ler rapidamente aqui, só para você se sentir também imerso na LGPD, mesmo que não queira, mesmo que não saiba, tá? Então, se você coletar, produzir, recepcionar, classificar, utilizar, acessar, reproduzir, transmitir, distribuir, processar, arquivar, armazenar, eliminar, avaliar ou controlar, modificar, comunicar, transferir, tratar. Portanto, você, caro colega advogado, profissional da área contábil, enfim, auditor, assistente social, você está incluso nessa lei também. Então, tem que informar que você tem que se atualizar, inclusive, revisar os seus contratos, inclusive de prestação de serviços, em relação a esse assunto. Revisar também os contratos com seus prestadores de serviços, nesse momento como, né? Então, vamos agora reforçar um pouquinho mais essa questão. Já temos mais duas perguntas, né? Só colocar aqui, sim, Cláudio, que o
também é muito importante que os participantes eles possam dar a sua opinião. Então, só para que vocês também possam aqui depois, no Google Forms, que a gente tem aqui o formulário, dar opinião sobre a palestra aqui, a nossa roda de conversa, tá, gente? Só para não deixar de constar aqui a opinião de vocês. Muito obrigada, Cláudio. Muito bom. E surgiram temas. Quem sabe, né, pelas perguntas, se for o caso, comentamos outros eventos. Mas vamos aqui já largar outra pergunta aqui. Ela vem do senhor Ricardo Camalonga, nosso colega lá do Instituto GESC, né? Muito bom ter o Instituto GESC aqui conosco. E o Ricardo faz uma pergunta, doutores, que é o seguinte: a LGPD já faz algum tratamento diferenciado para as organizações do terceiro setor em seu texto? Ou esse tratamento depende do projeto de lei do deputado Ricardo Izar, que, conforme eu comentei? Então, quer saber se a lei, que pontos que a lei trata de interesse das organizações da sociedade civil, né? Vocês podem socorrer nisso? Nós comentamos rapidamente, mas acho que o Ricardo quer um reforço nessa questão. E depois temos mais duas perguntas, hein? O pessoal tá se animando lá. Vamos lá. Então doutor Cláudio, qual a visão de vocês? Então, é o seguinte, a lei, ela não exclui, a lei que está aprovada, ela não exclui ainda as organizações sem fins lucrativos, né? O projeto de lei 365 é o que está falando de entidades filantrópicas, até é interessante que fala entidades filantrópicas, né? E aí talvez caiba até, não sei, doutora Ana Carolina, até dar uma revisada nisso, não sei se propor alguma recomendação, porque se você pegar aqui, eles falam da exceção do artigo 4º, né? Que é as exceções que a lei traz, que é de poder público, pessoa física que coleta dados assim sem fins econômicos e tal. E aí eles querem incluir realizados por entidades filantrópicas, né? Isso é um problema. Isso é um problema, porque a gente vai estar falando só de um grupo muito pequeno de organizações que tem a certificação do SEBAS. Então, assim, até porque a legislação nem fala, né, de filantrópicas em si, a legislação fala de entidades beneficentes de assistência social, mas elas são, obviamente, né, nacionalmente conhecidas como filantrópicas. Então, a questão da terminologia, doutora Sabrina, é um problema para nós no terceiro setor. Porque se você for olhar a gama de legislações que se refere a terceiro setor, você vai ver eles falando sobre entidade, você vai ver eles falando sobre organizações referenciadas na Lei 13.019, filantrópicas. Então, nem na legislação a gente tem uma terminologia equânime de tratamento. Então, mas quando a gente lê assim, né, o advogado, quando lê, mostra uma brecha aí, olha, entidade filantrópica, então uma organização da sociedade civil, ela não estaria enquadrada aqui nessa exceção, ela estaria obrigada, né? Então, é isso. Verdade. Então, hoje todas as organizações estão enquadradas e vai depender realmente da exceção da aprovação desse projeto de lei. Amigos, nós temos inclusive para fins de aplicação, inclusive para fins de limitação da multa, tá? Amigos, nós temos mais perguntas. Só uma observação, tá? Ainda assim, veja que não pode se desviar da finalidade, tá? A exceção, essa exceção que pode ser dada às entidades, ela não engloba o desvio de finalidade, tá? Então, o dado ele tem que ser usado para uma finalidade específica. Ou aqui no caso do projeto de lei diz para fins de arrecadação de fundos. Então, se esse dado ele for usado para outra finalidade, aí eu acho que nem esse projeto de lei vai salvar. Pode seguir. Bom, nós temos aí uma questão em relação a colaborar no aperfeiçoamento da legislação aplicável às organizações da sociedade civil, como muito bem ressaltou a doutora Sabrina. Aproveitar e complementar a resposta ao Ricardo, nosso amigo do Instituto GESC, nós temos na lei a questão que nós já acrescentamos no artigo 14, que trata de dados pessoais de crianças e adolescentes. Então, recomendo aos colegas que atuam no terceiro setor, dê uma olhadinha, existe um tratamento específico lá no artigo 14 em relação ao consentimento específico em destaque. Então, isso é muito importante, mandar publicidade a essa informação.
a questão do sem o consentimento também. A lei fala em criança, não fala em adolescente, aí abre uma outra discussão à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, Ricardo, tem que dar uma olhadinha se aquela organização dê atendimento, né? E nós estamos na Lei Orgânica da Assistência Social, a doutora Ana Carolina foi nossa conselheira lá no Conselho Nacional de Assistência Social. Então, tem que fazer um filtro, um olhar nessa lei e verificar a aderência às suas atividades, tá? A lei fala também de dados sensíveis, não vamos poder tratar muito isso. Então, a revisão dos seus formulários, onde você capta essas informações, se lá você perguntar saúde, por exemplo, no programa lá de concessão de bolsas, normalmente você quer saber se tem questões de saúde, a vida sexual, dados genéticos, opinião política, dados biométricos, olha que interessante, dados biométricos também, origem étnica, preferências religiosas, filosóficas, filiação sindical, a lei trata no artigo 5º, inciso 2, que é um dado pessoal sensível, ela dá um tratamento específico. Então, conforme o público, o usuário, o beneficiário daquele serviço tipificado ou não, está incidindo a questão do dado pessoal sensível. Então, vamos partir para outra pergunta aqui. Já respondemos aqui. Como o doutor Júlio falou sobre como mensurar esse patrimônio que é intangível, e complementando a pergunta, né, nosso colega aqui quer saber como mensurar esse patrimônio, e estava perguntando aqui, doutores, dos responsáveis. Quem tem que cuidar disso, né? Dá para clarear um pouquinho esse assunto? Quem são as pessoas dentro da organização, da sociedade civil, que devem se ocupar disso? Que providências eles devem tomar, né? Eu estou emendando as perguntas aqui porque nós estamos contra o tempo aqui. E outro quer saber, a doutora Beatriz quer saber mais sobre as sanções, né? Acho que aí vale a pena comentar da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, é nesse sentido, que providências eu, gestor, tenho que tomar para não ter aí uma questão reputacional? Tem assim um plano de ação, uma lista, uma receita? O que eu tenho que fazer a partir desse nosso evento, né? Amanhã cedo vou chegar na organização, o que eu tenho que fazer, doutor Júlio, doutora Sabrina, doutora Ana? Que providências vocês recomendam? Tem que construir um plano? Como é que funciona isso, né? Tô querendo implantar LGPD na minha organização da sociedade civil. Que dicas vocês dão nessa noite aqui para começar amanhã, 8 horas da manhã na organização? Obrigado. Quer falar, doutor Júlio? Então, as providências, acho que agora, você faz, que nem o doutor Júlio falou, você faz um mapa, né, de avaliação, de que dado que você tem, que dado que você coleta e que forma você coleta, né, porque tem organização, né, doutora Ana, que tem voluntários nas ruas, lá na Avenida Paulista, coletando seus dados, inclusive de cartão de crédito, para fazer doação, né? Então você tem que fora aqueles que ligam, né, Sabrina, que a gente conversou, né? Fora aqueles que ligam lá insistentemente, mês a mês, assim, não te esquece. Então, você tem que fazer essa avaliação, né, de que dado que você está tendo. Os dados de voluntários, de funcionários, de dirigentes também é importante, aí você separa, porque aí são bancos de dados, né, que você faz um enquadramento da legislação de forma diferente, né? Os de funcionários, que é para cumprimento de contrato e tal, e os outros, o banco de dados de doadores. Então, fazendo essa avaliação, você vai ter que buscar o enquadramento legal, né, desse tratamento, porque a lei traz 10 hipóteses de tratamento, de legitimidade de tratamento. Então, você tem que fazer o enquadramento em uma dessas hipóteses, ou mais de uma, dependendo do dado. Avaliação das suas ferramentas tecnológicas em relação ao banco de dados que você está tratando, né? Como ele está sendo armazenado, quem está acessando, que nem o doutor Júlio falou, quem tem senha aí, quem pode manusear, quem pode divulgar, né? Até passar para terceiros, que nem o doutor Júlio falou, para gráficas, enfim. Revisar os contratos, isso é muito importante. Revisar o termo de uso do site de privacidade, quando a organização tem site e coleta dados naqueles formulários que você tem que preencher, nome, e-mail, né? Aplicativos, tem muitas organizações que têm aplicativo que as pessoas baixam. Eu mesmo tenho de algumas organizações aplicativo no meu celular para saber sobre projetos, doações, né, tal. Revisar os contratos com os terceiros. É importante a organização ter um código de conduta em relação aos dados, ao tratamento dos dados, né? Um código de boas práticas.
revisar os contratos de trabalho também, né? E é importante também, que eu até tinha comentado com o Dr. Cláudio uma vez, que papel aceita tudo, né? Não só colocar tudo num papel, mas você efetivamente treinar as pessoas que estão lá dentro acessando os dados, né? Dentro da organização, treinar e esclarecer a importância desse tratamento respeitoso, né, e responsável, para mudar mesmo a cultura, né, interna da organização. Então, treinamentos são importantes, monitoramento é importante para saber como que está, né, porque assim, o planejamento você faz, a ação você faz e você tem que continuar monitorando, né, para saber como que está respondendo aí os seus funcionários e como que você está tratando os dados, se está tendo alguma falha de sistema, ou se você está tendo alguma falha na obtenção de consentimento, né, do titular. Tudo isso é importante, isso é depois, né, o monitoramento. Mas agora, assim, de pronto, é mesmo fazer uma geral na própria organização e nos instrumentos que a organização tem, né? Para poder captar esses dados. É isso que... Obrigado, doutora Sabrina. Aí, doutor Júlio, quais são as dicas do doutor Júlio? Né? Além das que você já deu, claro, quais são as dicas? Né? Nós temos mais 10 minutos só, já tem mais um monte de perguntas aqui. 10 minutos? Vamos lá. Então, estamos animados. Eu vou ser muito objetivo, tá? Assim, a primeira coisa, saber quantas cópias desse banco de dados existem. O que é? É uma planilha do Excel? Tá. Essa planilha do Excel está onde? Está em qual computador? Em quantos computadores? Todos os computadores da entidade têm uma cópia disso? Você manda por e-mail isso para um funcionário, por exemplo? Você tem ela guardada num notebook de um funcionário que sai, né? Enfim, a primeira coisa, vocês precisam saber quantas cópias vocês têm e eliminá-las, tá? Deixar uma só. Ou o menor número possível, né? Para, respondendo a pergunta aí do Cláudio, né? Para a pessoa que a empresa irá imbuir com essa obrigação aí de cuidar, né? De cuidar e responder pela integridade dessa base de dados, né? Desse mailing, né? Igual vocês chamam também aí. Então, a primeira coisa é chegar, fazer isso daí, fazer o inventário, né? Como a doutora Sabrina disse, quais dados vocês têm, tá? E também entender o seguinte, que existe o princípio da minimização, tá? Da coleta dos dados. Ou seja, você não precisa coletar dados que não sirvam para o objeto social para a finalidade de obter doações. Porque o dado que você coleta e ele não é necessário, ele se torna meramente um risco, porque ele não vai te servir de nada. Então, o data mapping, né? O inventário de dados que vocês irão fazer, vocês têm que fazer essa reflexão, sabe? Que dados que eu realmente preciso? E aí sim eliminar esses que vocês não precisam também, né? Fazer uma limpeza e deixar só aquilo que é necessário mesmo. Não deixar armazenado nada que não tenha utilidade, tá? Então é o primeiro passo, tá? Assim, a gente poderia falar várias outras coisas, mas aí o tempo está curto, né, Cláudio? Sim, o tempo está curto, mas assim, está muito bom o debate, os webnautas estão interagindo bastante. Eu só queria colocar outras perguntas aqui também, doutor Júlio. Esse é o primeiro passo, né? A doutora Sabrina, ela defende, né? Assim, uma metodologia em 2 etapas, né? Acho que pensando em termos macro, uma etapa de diagnóstico, né? Em linha com o que o doutor Júlio comentou, de fazer um levantamento dos tipos de dados, quais são as pessoas, se nós temos dados sensíveis, da onde vêm esses dados, se são dados comprados, se são dados captados, aí abre uma outra discussão que não a origem dos dados, né, doutor? É verdade. A origem dos dados.
A doutora Sabrina comentou quais ferramentas eu tenho para proteção, enfim, desenvolver um mapa de risco e, ao final, como metodologia, tem um relatório diagnóstico, pode ser uma página, 10 páginas, 100 páginas, depende do tamanho da organização. E na etapa 2, como implementar esse plano de ação, né? Então, tem toda uma metodologia, lembrando que essa cultura tem que permear toda a organização, e lá você vai revisar uma série de documentos. Da importância do profissional do direito, nós somos uma entidade de classe, estamos falando também para os colegas advogados, consultores, assessores, que protegem as suas organizações. Então, revisar os documentos internos, código de conduta, o contrato de trabalho, relação com o associado, contrato de voluntário, política de segurança da informação, adequar, política de privacidade, termos de uso, programa de captação, olha quanta coisa, formulários, documentos, eventualmente revisar o regimento interno, enfim, tem uma série de providências. Aí daqui a pouco nós vamos falar do prazo, não temos muito tempo para isso, para implantar essas questões. Mas, doutora Ana, já lanço aqui, ó, condomínio, a lei abarca, Cláudio. né? Ô, Cláudio, eu acho que seria muito importante, como a gente já está até migrando para outros segmentos, né? A gente já está até recebendo perguntas de outras áreas, inclusive, né? Então, eu queria, e acho que talvez seria mais salutar, até para que todos possam ter, né, maior possibilidade de serem atendidos, disponibilizar o e-mail dos palestrantes, para que eles possam, inclusive, entrar em contato, para que a gente também tenha aí um encerramento, para que cada um possa falar um pouquinho, né, para encerrar sua fala. E aí manda as questões, acho que talvez seria mais salutar até para que as pessoas possam ter contato com os palestrantes. Acho que também seria uma boa oportunidade. Nós estamos a 5 minutos, né, do encerramento, cumprindo o horário regulamentar. Então, nesse sentido, por favor, né, vamos praticamente para o encerramento. Tem só uma pergunta que acho que convém responder, que é em relação a questão das sanções que alguém perguntou. A Autoridade Nacional está em fase de implantação ainda, então cabe à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, você tem que ficar de olho nesse ambiente externo, o que ocorre, né, como é que será regulamentada a sua atuação, tem que nomear os conselheiros, está acontecendo exatamente isso. Então, zelar, implementar e fiscalizar compete a essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, é importante você ficar de olho nesse ambiente externo. Então, doutora, essa palavra, então... Oi, por favor. Só que é o seguinte, né? A sanção ela ainda depende, né, da autoridade, mas a violação do direito de terceiros, ela não depende disso. E a reparação do dano, se você violar direito de terceiros, ela já está no Código Civil, na Constituição Federal e tudo mais. Então, assim, tem duas situações, né? Você tem a consequência de uma reparação, né, moral ou material do titular e depois uma penalidade administrativa, né? Só isso. Complementar. Por favor, doutor Júlio, por favor. Perdão, Cláudio. O tempo está escasso, né, doutora Ana Carolina, né? Quantos minutos nós temos? 4 minutos. Eu tô aqui só tentando administrar, tentando ser fino aqui, falando, gente... Tem mais perguntas, Cláudio? Manda, porque a Sabrina já respondeu essa daí. Tem outra? Acho que pode mandar por e-mail, gente, se for possível, né? Tá bom. Só pra gente... Tá bom. Não, eu queria, então, agradecer aqui aos colegas, né? A Ana Carolina, o doutor Cláudio, a doutora Sabrina, a doutora Thaís, que já saiu. Tá? Essa é uma área, né? É uma questão que vocês, acredito que saíram com mais dúvidas do que vocês entraram aqui, né? Quero agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui assistindo, tá? O Cláudio vai passar um contato aí, você passa para dúvidas, né, Cláudio, aí no chat? Pode já declinar o seu e-mail, acho que é melhor. Porque... então, eu vou colocar não vamos aqui dar conta de responder o e-mail tudo. para os colegas, né, porque esse é um evento aqui da OAB, os colegas que tiverem
alguma dúvida, precisarem de alguma outra informação. Acredito que a doutora Ana irá organizar outro evento desse, uma parte 2, igual as pessoas estão... Já teve aqui solicitação, olha, a gente tem que fazer uma nova rodada de implementação, tá vendo? É esse que é o lado bom do pouco tempo, gente. Porque aí já fica com vontade de quero mais, tá bom? Aí a gente faz, já marca para daqui a 15 dias, a gente já marca na agenda da OAB, falar só sobre o tema de implementação, tá bom? Ok, Poxa, podemos focar boa notícia, mais doutora. podemos focar mais na implementação, né, doutor Cláudio? Isso, então, deixa seu e-mail aí, Júlio. Isso, eu coloquei aqui o e-mail no chat, né? Então, fico à disposição aí dos colegas e espero vê-los em breve. Obrigado, Júlio. Obrigado mesmo. Doutora Sabrina, mensagem final. Nosso tempo acabou, tá tão gostoso. Final é só obrigada por todo mundo, obrigada pela participação, o tema é interessante, é complexo, então ninguém precisa se assustar que tá cheio de dúvida, é complexo, demanda uma atenção de todos nós, mas a gente vai conseguir implementar, todo mundo vai estar conforme. Tá. Bom, eu vou dar minha mensagem final, então, agradecer, né, a participação dos colegas que aceitaram gentilmente, né, não são remunerados, são voluntários, então é muito, muito bacana contar com essa troca de conhecimento em prol da advocacia. Então, quero cumprimentar a doutora Nicole, da Associação Paulista de Fundações, doutora Esther, da Monella Advogados, e outros tantos amigos aqui que nós vimos que participam. Estamos em 150 agora, chegamos a 200 participantes. Então, deixa o gostinho de quero mais, já nos colocamos à disposição, né, doutores? Agradecer a minha eterna presidente, minha presidente fantástica, jovem, fazendo um trabalho maravilhoso na Comissão de Direito do Terceiro Setor. E aqueles colegas que quiserem integrar a Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação voltada ao terceiro setor, já estão convidados, tá? A gente tem, só para deixar, a gente tem dentro da Comissão do Terceiro Setor várias coordenações e o Cláudio é coordenador dessa coordenação de tecnologia de informação e comunicação no terceiro setor. Então, acho que seria interessante também, Cláudio, você colocar o seu e-mail de contato para quem quiser participar da coordenação. Eu queria fazer uma fala semifinal para que a sua seja final. Eu só queria dar um alô para todo mundo, agradecer a todos os palestrantes, para mim realmente foi uma honra. Espero revê-los muito em breve para a gente poder falar sobre o tema de implementação nas associações, fundações e organizações religiosas em relação à LGPD. E quero que o Dr. Cláudio aí faça suas palavras de encerramento, porque eu já vou me despedindo de todos vocês, permaneço aqui, mas me despeço, porque a palavra final fica para o nosso moderador e nosso coordenador. Muito obrigado. Olha, eu estou híbrido aqui com duas ferramentas, né? Tá meio confuso o negócio aqui, mas acho que deu. Então, agradecer a confiança, agradecer a equipe da UAB, sem eles nós não faríamos nada, o Departamento de Cultura e Eventos, nosso presidente, nosso vice-presidente, Dr. Caio, Dr. Ricardo. Então, em tempos de pandemia, estamos enfrentando ali, buscando, levando informações técnicas e com apoio total da UAB. Sou fã da UAB, eu acho que nós temos que fortalecer nossa entidade de classe e a doutora Ana apoia prontamente. Já temos 2 produtos hoje, elaborar algum material escrito e já ter a parte de implementação. Doutores, preciso de ajuda. Vamos acrescentar e desenvolver a nossa coordenadoria. Conto com vocês. Então, muito obrigado, uma ótima noite, um excelente final de semana que está chegando. E aproveita esse tempo que está sobrando de não deslocamento para estudar compliance, que alguém falou, para estudar LGPD, tá? São dicas práticas, né? Então, já deixo a lição de casa, como disse a doutora Sabrina. Deixo um beijão para vocês. Muito obrigado. Estou muito feliz com esse evento. Sucesso total, graças à participação de todos. E os nossos webnautas se conectem na nossa coordenadoria. Falaremos sobre Assembleia Virtual e outras coisas mais. Nossa comissão também no Facebook. Desculpa, esqueci de comentar. Acessar a nossa comissão no Facebook, pessoal. Um beijo. Um beijo.